Olá, boa noite. No governo federal segue a discussão sobre corte de gastos. Em entrevista à Rede TV, o presidente Lula diz que vai vencer o mercado outra vez e fazer a economia dar certo. Secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, assina a resolução que cria força-tarefa para investigar a execução do delator do PCC no Aeroporto Internacional de São Paulo. A Polícia Civil de Mato Grosso investiga a morte da cantora transexual e suplente de vereadora, conhecida como Santrosa. Ela foi encontrada morta com as mãos e os pés amarrados na cidade de Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá. Santrosa tinha 27 anos e estava desaparecida desde sábado. Segundo familiares, a artista saiu de casa por volta das 11 horas e não foi mais vista. Ela tinha um show marcado naquela noite, mas não compareceu. Depois de horas de buscas, o corpo de Santrosa foi encontrado decapitado em uma área de mata na zona rural de Sinop. Ela tinha alguns ferimentos pequenos pelo corpo, mas estava com as mãos e pés amarrados, e a lesão principal é o seccionamento da cabeça do tronco, conhecido como decapitação. A cantora trabalhou como modelo e participou do concurso Miss Mato Grosso representando a cidade de Sinop. Nas eleições desse ano, Santrosa foi candidata a vereadora pelo PSDB e fez 121 votos. Não foi eleita, mas ficou como suplente. A senadora Leila do Vôlei, do PDT, fez uma postagem em suas redes sociais repudiando a morte da cantora. Disse que é inaceitável que mulheres cisgêneros ou transgênero ainda sejam reiteradamente vítimas de crime de ódio. Infelizmente, o Brasil lidera esse ranking, entre as maiores vítimas aqui de crimes contra transexuais, um absurdo. A semana começa com o mesmo tema que dominou toda a semana anterior e talvez a semana antes daquela também, que é o pacote de corte de gastos. Depois de várias reuniões, hoje o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram sozinhos, a portas fechadas, num encontro fora da agenda. Por isso, vamos a Brasília conversar com o repórter Marcos Amoroso, que tem acompanhado toda essa sucessão de debates, São alas divergentes no governo, Amoroso, e o mercado está muito impaciente. Só para acrescentar uma informação, o dólar hoje fechou a R$ 5,76, uma alta de 0,56%, mas chegou a bater mais de R$ 5,80. E isso se traduz em ansiedade por informação. O que você pode nos contar, Amoroso? Olá, Amanda. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a gente sabe que esse é um assunto delicado, mas também ele acaba sendo muito importante, porque o que acontece? Esse pacote de anúncio, de corte de gastos, ele é importante para poder fazer com que o novo arcabouço fiscal, a meta fiscal que foi aprovada logo no começo do governo Lula, seja cumprida. E também atende algumas preocupações, como você já disse, do mercado financeiro, que teme pelo possível desequilíbrio das contas públicas se nada for feito. Esse é um tema que vem se arrastando. Na semana passada, o presidente Lula fez diversas reuniões com todos os ministros, principalmente com o ministro Fernando Haddad, mas nada foi anunciado até agora. Agora há pouco, o ministro Fernando Haddad, na saída do Ministério da Fazenda, falou com os jornalistas. Ele disse que as medidas devem ser anunciadas até quinta-feira desta semana. Haddad falou que amanhã à tarde vai ter uma outra reunião com o presidente Lula, que deve definir a inclusão de mais um ministério na lista de pastas que deve ter cortes no orçamento. Depois, a proposta deve seguir para a Casa Civil, onde aí serão feitos ajustes de redação deste texto. O que a gente sabe é que parte desse pacote de anúncio de cortes de gastos do orçamento, ele deve passar pelo Congresso Nacional por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Só que para isso é preciso ter muitos votos. A PEC precisa que tenha um apoio maciço e por isso o presidente Lula e Haddad querem conversar com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para poder acelerar essa tramitação e atender aos anseios do pessoal que está esperando o anúncio dessas medidas. O tema, como você disse, tem resistência por parte do próprio governo. Isso porque os ministros não querem que esses cortes no orçamento atinjam muito profundamente as suas pastas, principalmente aquelas ligadas às áreas sociais, saúde e educação. Um dos impasses é quanto a possíveis cortes e restrições no Bolsa Família, mas também no BPC, o benefício de prestação continuada. O PT e outros partidos já nessa linha de divergências dentro do próprio governo,
PT e outros partidos de esquerda, como o PDT, o PSOL, o PCdoB, assinaram um manifesto de movimentos sociais que criticam justamente a pressão por esse anúncio de corte de gastos, dizendo que é preciso entender melhor o que será cortado e que cabe ao governo definir o que pode ou não ser votado. Então a gente segue procurando aí mais notícias, informações e, Amanda, ao que tudo indica, segundo o ministro Fernando Haddad, quinta-feira tem fim essa história. Volto com vocês aí no estúdio. Perfeito. Obrigado, Amoroso. O Ministério da Saúde autorizou o repasse de 51 milhões de reais para auxiliar 37 municípios do Amazonas afetados pelas queimadas e secas. As secretarias estaduais do Amazonas e do Acre também receberão parte do valor. Ao todo, 62 cidades ainda estão em estado de emergência no Amazonas por causa das mudanças climáticas. E em Salvador, choveu hoje cerca de 80% de todo o volume esperado para novembro. Pela manhã, um prédio na periferia da capital baiana desabou, mas ainda bem que ninguém ficou ferido. Em outra região de Salvador, o teto de uma academia desmoronou e as atividades foram suspensas. Ruas e avenidas ficaram alagadas. Segundo a Defesa Civil de Salvador, até às 5 horas da tarde foram contabilizados 16 deslizamentos de terra. Nossa, que horror, hein? Já vamos falar com ela, com a Valéria Luizete, que vai nos trazer as informações sobre a previsão do tempo. Está parecendo sexta-feira passada em São Paulo, né? Lembro que choveu 70 milímetros, muita coisa esperada para um dia só. Salvador hoje repetindo 80%. Emergência climática é um fato, é um dado da realidade, está aí e nós temos que fazer de tudo para combatê-la, né, Valéria? Vai chover mais essa semana, muda o tempo, como é que fica? Pois é, isso é que todo mundo quer saber, né, Amanda? Boa noite, Amanda, boa noite, Augusto, e boa noite a você que nos assiste. Essas chuvas que a gente tem acompanhado mais intensas, elas continuarão ao longo da semana em algumas regiões pelo país, principalmente a partir de quarta-feira, quando uma nova frente fria deve parar próximo à região sudeste. Mas amanhã, como nós podemos conferir aqui no nosso mapa, elas serão ainda mais intensas nos estados do norte, centro-oeste, até o litoral do nordeste. Em Salvador, que o Augusto acabou de comentar, as chuvas deverão ser um pouco mais amenas amanhã. Dia firme mesmo amanhã, apenas ali no norte do Pará, no Amapá, também em Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio Grande do Sul. Falando das temperaturas, amanhã elas se manterão elevadas em grande parte do país, muito próximas às máximas aí dos 30 e em outras regiões ultrapassando os 30 graus. As mínimas mais amenas serão mesmo na região sudeste. Já que estamos falando do sudeste, amanhã máxima de 37 graus no Rio de Janeiro, bastante abafado, 30 graus em Belo Horizonte e 35 em Vitória. Possibilidade de pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia no Rio de Janeiro e dia nublado tanto em Belo Horizonte quanto em Vitória. Em São Paulo, o dia amanhã será bastante quente também, máxima de 28 graus, mínima de 17 e um volume de chuvas razoável, mas ainda assim não tão intenso quanto a gente acompanhou na semana passada. Mas, como a gente pode ver, com a chegada da frente fria na quarta-feira, as temperaturas caem e o volume de chuvas aumenta. A partir da quinta, as temperaturas devem voltar a aumentar na capital paulista, mas na sexta-feira as chuvas devem voltar a aparecer, mas é claro, isso a gente vai acompanhando ao longo da semana e vai atualizando todos vocês. Amanda e Augusto. Perfeito, obrigado, Valéria. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo criou uma força-tarefa para investigar aquele assassinato escabroso do delator do PCC no aeroporto de Guarulhos, né? Ele estava saindo do aeroporto e foi fuzilado pelos criminosos. Isso aconteceu na última sexta-feira, mas desde então tem rendido muita repercussão. A nossa repórter Estela Freitas acompanhou essa entrevista, né, do Guilherme Derrich, que é o secretário de Segurança Pública, informou sobre essa força-tarefa, trouxe outras novidades sobre o caso também, né? Estela continua assim envolto, cercado em mistério, mas com todos os ares de máfia, né? Uma organização criminosa, o PCC, que se transformou em máfia, como a gente viu acontecer no México na década de 90 ou então na Colômbia. Boa noite para você.
Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Ainda faltam muitas respostas. O secretário Guilherme Derrite se reuniu agora à tarde com as forças de segurança do estado de São Paulo e afirmou que essa força-tarefa vai ter a colaboração das polícias civil, militar e federal para ajudar a esclarecer esse crime. Segundo ele, a perícia trabalha para identificar o material genético que foi encontrado nos armamentos e no veículo que foram apreendidos ali nas proximidades do aeroporto de Guarulhos. Ele também disse que a Corregedoria da Polícia Militar já havia instaurado um inquérito há mais de um mês para apurar o suposto envolvimento dos seguranças do empresário Gritzbach com a facção criminosa, mas que corre em segredo de justiça. Agora, esses 4 seguranças que faziam a escolta dele e que são policiais militares serão investigados por desvio de conduta. Sobre a participação de policiais civis nesse crime, Derrite disse que não descarta qualquer possibilidade, mas que até o momento não há indícios de envolvimento. Ele ainda falou sobre essa força-tarefa de que a Polícia Federal já trabalha para extrair algumas informações sobre quem estava com o Gritzbach em Maceió, como é que foi o embarque e todo o trajeto até a chegada dele no aeroporto de Guarulhos. Só para a gente relembrar também, outras pessoas foram atingidas nesse ataque. Hoje foi enterrado o corpo do motorista de aplicativo que levou um tiro de fuzil nas costas. Acompanhe na reportagem. Familiares e amigos se despediram de Celso Araújo Sampaio de Novaes, de 41 anos. O corpo do motorista de aplicativo foi enterrado sob aplausos e muita emoção. Logo depois do ataque, ele enviou um vídeo à esposa. Estou na ambulância. Celso foi atingido nas costas por um tiro de fuzil. Ele foi internado na UTI do Hospital Geral de Guarulhos, mas não resistiu. Muito trabalhador, brincalhão, sabe? Brincalhão assim, e até irritava às vezes. Uma pessoa alegre, 41 anos, ele tinha tantos planos. E ele não tirava folga. E ele falou assim, em janeiro nós vamos para o Nordeste fazer um passeio, né? Fazendo plano, juntando dinheiro para poder ir, sabe? É difícil, né? Porque a pessoa trabalhando para fazer o pão de cada dia, né? A gente ali esperando. E acontece isso, ele vai e não volta. O ataque foi na última sexta-feira. Outras 2 pessoas foram baleadas. Um funcionário terceirizado do aeroporto foi ferido na mão e uma mulher levou um tiro de raspão no abdômen. O alvo era o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, que chegava de uma viagem a Maceió com a namorada. Ele foi surpreendido no Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos por 2 homens encapuzados. Eles desceram de um carro preto e atiraram no empresário. Segundo a investigação da polícia, familiares relataram que Gritzbach tinha viajado para cobrar uma dívida de um conhecido. Ele voltou com joias no valor de R$1 milhão com certificados de joalherias de luxo na bagagem. Agora, os investigadores buscam entender qual seria a finalidade dessas joias. O empresário era réu e respondia por lavar dinheiro da facção criminosa. De acordo com a polícia, ele lavou R$30 milhões do tráfico de drogas. Gritzbach assinou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público para entregar esquemas do PCC e denunciar extorsões envolvendo policiais civis de São Paulo. Ainda segundo o Ministério Público, Gritzbach se recusou a entrar no programa de proteção a testemunhas. Ele andava com 4 seguranças, todos PMs, que prestaram depoimento e disseram que pararam num posto de gasolina a caminho do aeroporto. Foi nesse momento que um dos carros teria parado de funcionar. Só um deles acompanhou o empresário e 3 ficaram no posto. Os 4 PMs foram afastados da função. Um problema de todo tipo de crime organizado, que é mais estruturado, como é o caso do PCC, do Comando Vermelho aqui no Brasil, é que para eles funcionários precisam pagar policiais. Policiais dão proteção a eles, policiais dão informações relevantes, principalmente sobre as ações da polícia que podem afetar os negócios do crime organizado. Esse é um grande desafio que as polícias têm, Polícia Civil, Polícia Militar, de verificar os seus policiais que estão de hora de folga ou, às vezes, até atuando dentro de suas próprias repartições, que estão dando cobertura, algum tipo de apoio para as atividades criminosas. O governo federal zerou o imposto de importação para medicamentos usados no tratamento de câncer. A decisão foi tomada pela CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior.
Ao todo, foram zeradas as alíquotas de 13 produtos, que variavam de 3,6% a 18%. Entre os itens que passam a ter alíquota zero estão os medicamentos contra câncer de próstata e outros tipos da doença, insumos para a produção de pás eólicas, pneus e defensivos agrícolas. Por outro lado, a Câmara de Comércio Exterior autorizou o aumento de tarifas de outros produtos, como insumos de vidro para fins industriais e células fotovoltaicas usadas na produção de painéis solares. O objetivo dos ajustes é, por um lado, facilitar o acesso da população a determinados itens e, por outro, fortalecer a produção local e a geração de empregos no Brasil. 2 carros em alta velocidade causaram um engavetamento em uma avenida na zona sul da capital paulista. Os motoristas perderam o controle da direção e bateram em 3 automóveis e uma moto parados em um semáforo. Com o impacto, um painel de sinalização também foi atingido. Segundo a polícia, uma pessoa foi levada ao pronto-socorro pelo Corpo de Bombeiros. Um dos condutores que provocou o acidente fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Já outra motorista se recusou a fazer o teste e foi solicitado um exame de sangue. Ela dirigia com a CNH vencida. E um acidente com um ônibus na região metropolitana de Salvador terminou com 4 mortes e 15 feridos na madrugada de hoje. O motorista do ônibus afirmou que fez uma manobra para desviar de uma carreta que ultrapassava no sentido contrário. A Polícia Rodoviária Federal tem 5 dias para finalizar o laudo pericial desse acidente de trânsito. E agora, direto do Espaço da Sorte na Avenida Paulista, acompanhamos o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de 4 milhões de reais. Voltamos logo em seguida, fique com a gente. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, atingiu a maior carteira de crédito desde 2017, com R$500 bilhão. Até setembro, o banco apresentou lucro de 19 bilhões de reais, alta de mais de 30% em relação ao ano passado. Entre janeiro e setembro deste ano, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social registrou lucro líquido total de 19 bilhões de reais, valor 31,4% superior ao resultado de um ano antes. Já o lucro líquido recorrente, que é a receita gerada de forma constante, foi de 9,8 bilhões de reais. No período, o banco alcançou a maior carteira de crédito desde dezembro de 2017, 550 bilhões. O BNDES também apresentou aumento na demanda em todos os setores em relação ao mesmo período de 2022 e 2023. Outro dado importante é a inadimplência, que era 0,07% e caiu para 0,001%. E a nossa inadimplência, ela volta a cair a níveis históricos. Ela tinha subido um pouquinho no último trimestre e volta a cair atingindo 0,001%. É uma das menores inadimplências, com certeza a menor inadimplência do sistema financeiro e uma das menores que nós temos na história do BNDES. A indústria apresentou o maior crescimento em relação ao ano passado, 108%, alcançando 37 bilhões. No setor de comércio e serviços, as aprovações de crédito totalizaram 24 bilhões e meio de reais, alta de 87%. Na agropecuária, os créditos somaram 35,1 bilhões, alta de 15,5% sobre 2023. Para micro, pequenas e médias empresas, as aprovações foram de 64,9 bilhões de reais, aumento de 45,5%. Em meio ao debate sobre o ajuste fiscal e o corte de gastos, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, afirmou total apoio ao esforço do governo e ressaltou a importância de cumprir com as despesas obrigatórias, preservando os investimentos. Mas se as despesas obrigatórias, elas comprimem o investimento, a economia não cresce. E se ela não cresce, não gera emprego. Se não gera emprego, não pega salário, não gera impostos, não melhora a relação da dívida com o crescimento da economia, com o PIB, que é a grande preocupação do mercado financeiro. A preocupação com a mudança climática também esteve em pauta.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou em apenas 7 meses cerca de 7 bilhões de reais em recursos para operações do programa BNDES Fundo Clima, que tem o objetivo de garantir recursos para projetos que combatam as mudanças climáticas. O BNDES está se preparando para responder às urgências, como nós fizemos no Rio Grande do Sul. E às vezes não é inundação, em outras regiões é deslizamento, é desmoronamento, é obra de infraestrutura. O banco quer se especializar também nesse gigantesco desafio. Quase 3 milhões de alunos em todo o país realizaram nesse domingo a segunda fase do Enem. Antes de abrirem os portões, tinha candidato ansioso na capital carioca. Nervoso eu fico de vez em quando, mas vou tentando levar. Em São Paulo, este estudante apressou o passo para não ficar de fora do local de prova. No segundo dia de exame, os participantes tiveram que responder 90 questões, sendo 45 de matemática e 45 de ciências da natureza, durante 5 horas de prova. O Enem trouxe questões de todos os tipos que são esperados. Os alunos têm mais facilidade em outras matérias e mais dificuldade em outras disciplinas. O que a gente sabe é que teve uma questão que chamou um pouco mais de atenção em física, por causa de uma conta que faltou ali alguns dados ou poderia não bater no resultado final. E também teve uma questão de biologia que teve um pouco mais de dificuldade. O restante, a prova manteve o padrão. De acordo com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, cerca de 2.000 participantes foram eliminados por portar equipamento eletrônico, ausentar-se antes do horário permitido ou não atender orientações dos fiscais. Os candidatos que faltaram no primeiro ou segundo dia de prova, por problemas logísticos ou por estarem com algumas das doenças previstas no edital, podem solicitar a reaplicação do exame até sexta-feira. Caso o pedido seja aprovado pelo INEP, o inscrito terá uma nova chance para fazer o Enem nos dias 10 e 11 de dezembro. Os gabaritos e os cadernos de questões oficiais serão divulgados na próxima semana. O ministro da Educação, Camilo Santana, avaliou como positivo o segundo dia de prova e anunciou um estudo para que o Enem volte a certificar maiores de 18 anos com o ensino médio concluído. Possibilitar que esse jovem também tenha a oportunidade, com a prova do Enem, também o certificar, né? E isso dá mais abrangência para acesso a essa prova e também ele ter o próprio acesso para que ele possa fazer a prova e já ter acesso à universidade. E o Rede TV News desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Até amanhã, 7h20. Boa noite.